A gente volta animado do recreio, né? Do café, do intervalo. Mas eu estou mais animada ainda que eu estou indo para os finalmente, né? E isso tranquiliza também a mente e o coração da gente. Então, nós vamos aqui, querigma, força da igreja em todos os tempos. Pense um pouquinho, como é que você recebe essa força da igreja na sua vida? Feche os olhos e pense um pouquinho. O que te dá força, enquanto coordenador, enquanto catequista, a exercer esse belíssimo ministério? Só retomando também aquilo que vocês já sabem, que o documento 107 propõe que a igreja seja uma comunidade querigmática e missionária, mistagógica e materna. As dimensões querigmática e mistagógica são as duas colunas fundamentais sobre as quais se sustenta a inspiração catecumenal. A igreja querigmática e missionária, ela é o quê? Peregrina, desinstalada, samaritana, misericordiosa. Só foi ensaio. Vamos falar com energia? Porque a energia é ótima para o anúncio. Vamos lá? A igreja querigmática e missionária é peregrina. Muito bem. Então, tem o evangelho no coração e nas mãos, acolhe quem está desnorteado, caminha com as pessoas em situação difícil e cura também as feridas. Ela promove o encontro pessoal e comunitário com a pessoa de Jesus. Anuncia numa atitude de amor e de estima a quem escuta. Hoje é necessário ir ao encontro das pessoas e dialogar a partir das necessidades das pessoas. Apresentar-lhes o primeiro anúncio que seja capaz de lhes fazer arder o coração. Não existe iniciação sem essa abertura missionária. Não existe iniciação sem a gente sair do lugar, desacomodar. A dinâmica de acolhida, portanto, dá toda a tônica a este primeiro tempo, o querigma. A igreja também é mistagógica e materna. E por ser mistagógica e materna, está pequeno, mas alguns conseguem ler, ela é próxima, carinhosa, solícita, presente, ternura, justiça, amor e sensibilidade. E diante dessa igreja, então, o documento 107, no número 15, ainda diz: para realizar sua missão, a igreja é geradora de ministérios a serviço de todos. Debaixo do sol, há lugar para todos. Na comunidade, há lugar para todos. O lugar que nós estamos não é somente nosso. Ele pertence às pessoas da comunidade, a todos. O estudo da CNBB recorda que ministério não é poder, não é honra, não é prêmio, não é distintivo de superioridade e não é título de desigualdade. Diante de Deus, para as pessoas que receberam esse ministério tão importante e significativo, estão milhares, centenas e milhares de catequistas que por esse Brasil afora exercem a sua missão. Alguns com mais
intelectualidade, sabedoria, estudos. Outro com a intelectualidade dos pés no chão da realidade, fazendo acontecer ali o anúncio, anunciando aquilo que sabe pelo seu próprio testemunho. Ministério é diaconia, serviço que suscitado e sustentado pelo Deus de amor, há de ser vivido na pobreza e na humildade. Virtudes divinas que os servidores da igreja e do evangelho devem exercitar para poder refletir em suas ações as motivações, as atitudes e o comportamento do próprio Deus em suas relações com seus filhos e com suas filhas. E o sulão de catequese, o 10º, ele apontou o ministério como dom e oportunidade também de renovação para as comunidades. Porque nesse processo ministerial, as pessoas também têm um itinerário formativo para poder se preparar cada vez mais. E o ministério como dom revela a importância de assumir o ministério catequético como anunciadores da boa notícia a quem vive em situações de escuridão, seja espiritual, seja emocional ou social, para se, vamos ler juntos? Converter, Isso aí, todos nós precisamos disso, né? Dessa conversão, dessa renovação e dessa transformação. E a comunidade, como eu já falei, ela é de extrema importância e requer acolhida a quem chega. Vamos ler juntos? Acolhida. É o encontro pessoal com Cristo e não o simples conhecimento da doutrina que vai sustentar e fazer crescer a fé, que vai ser a grande fonte animadora de nossa vida. Então, esse encontro que faz com que Jesus seja o centro da nossa vida, com que Ele seja o caminho que nos guia, a força que nos sustenta e a esperança também que nos renova. Juntos, a comunidade tem a missão de apresentar Jesus às pessoas. Segundo o documento de Aparecida, não temos outro tesouro a não ser este, apresentar Jesus. Não temos outra felicidade, nem outra prioridade, que não sejam instrumentos do Espírito Santo de Deus na igreja para que Jesus seja encontrado, seguido, amado, adorado, anunciado, comunicado a todos, mesmo diante dos obstáculos e das situações difíceis que existem, das dificuldades e também das resistências. E quantas resistências, né? E eu trouxe aqui Madre Paulina, fundadora da minha congregação, a qual nós celebramos durante essa semana. E ela tem uma frase que diz, vamos ler juntos? Que Jesus seja conhecido. E a Santa Paulina recebeu 3 mandatos. Um, cuidar da capela, visitar os doentes, e o outro, ser catequista. Então, eu também carrego, como filha, né, de Madre Paulina, um lema para a minha vida que reflete a essa frase dela e que reflete também ao Evangelho, né? Faço de você uma luz para as nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Quando eu fiz os votos perpétuos, escolhi para a minha vida esse tema, e ele me leva a muitas situações, né, onde precisa. E então eu tenho um anúncio também como uma missão, como uma semente na minha vida, que precisa também ser
germinada a cada dia. Como catequista, nós somos enviados a apresentar o primeiro anúncio sobre Jesus Cristo, partindo das necessidades das pessoas, em diversos contextos, e não somente ali na catequese. Em situações familiares, nos grupos culturais, com pessoas idosas, adolescentes, crianças, junto às pessoas com deficiência, para pessoas em situações específicas, adultos que não foram suficientemente evangelizados, nas periferias geográficas e existenciais, nos espaços de lazer, de cultura, de formação, nos momentos de angústia, dor, morte, nas festas também, de aniversário e etc. É necessário aqui considerar diversos aspectos. O estilo pessoal de cada um. As características também de sua cultura. A situação social das pessoas. Os limites e as capacidades individuais. O ser humano, todos nós, estamos sempre a caminho. E necessita ser valorizado a partir da sua realidade. Valorizado, reconhecido, amado. E numa entreajuda em que todos ensinam e que todos aprendem. Ninguém nunca sabe tudo. Ninguém também nunca está preparado o suficiente para tudo que aparece. É no caminho que a gente aprende e aprendemos também ensinando. E o quanto aprendemos nesses anos com o Papa Francisco, que ele falou, anuncie nas periferias existenciais e geográficas, mas ele não só falou. Ele foi aos presídios, ele foi às pessoas em situação de rua. Então, ele ensinou também com o seu testemunho. Ir às periferias existenciais, ao encontro dos pobres e dos que sofrem, com as diversas formas de conflitos, carências e injustiças, e apresentar Jesus como consolo e como dor. Ir também ao migrante, né? O segundo leitura que foi lido hoje de manhã, que tinha aquele videozinho, falava, e o migrante que está em você. Dentro de nós também há um migrante, há um caminheiro. Qual é o conteúdo essencial? Então, é a vida de Jesus Nazaré, sua pessoa, sua mensagem, sua missão. E por aí passou a formação de muitos de nós que estamos aqui, numa formação progressiva de novos discípulos e discípulas missionárias. Nesse processo, contavam sempre com a ação do Espírito Santo, presente no testemunho da vida dos que já faziam parte das comunidades cristãs. Quem entra, olha para nós como um testemunho. E nós somos uma vitrine, né? Principalmente quem está na frente de alguma pastoral, de alguma atividade na comunidade. Somos um espelho onde as pessoas nos olham, nos veem, e por isso vêm e quer fazer parte dessa vida de comunidade. A palavra querigma também é uma extensão de missionário, missionariedade, tão bem trabalhado pela igreja nos últimos anos. É um aspecto essencial daquilo que a gente chama uma igreja que sai, que anuncia e que fala o Jesus. No contexto proposto pelo Papa Francisco, trata-se de sair ao encontro do pobre, como a samaritana que está procurando água viva, que é Jesus. O querigma, então, é o anúncio principal do Evangelho, aquilo que é o centro de tudo, aquilo que causa alegria, entusiasmo, e faz as pessoas se encantar com Jesus. Desde as primeiras comunidades cristãs, muitos se dedicaram ao anúncio e testemunho do Evangelho.
Foram testemunhos, pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo poder de Deus. Padre Vitor Feller, em uma das aulas em nossa pós-graduação, lá na FACASC, ele dizia que, sobre o tema, né, fez memória do querigma, dizendo que o querigma é anúncio breve. Não é tão comprido, igual nós estamos fazendo aqui, não, né? De ontem até hoje. Breve e alegre da nossa salvação. E podemos utilizar-nos de frases simples. O que é essa frase simples? Ele está no meio de nós. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Qual é o caminho? Para onde que eu vou seguir? A gente não tem isso uma fase da nossa vida? Qual é o caminho? Para onde que eu vou seguir? Qual trilha que é? Pois está exposto aí. Jesus disse qual é o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E quem não anseia por um bom caminho? Pela verdade e pela vida. Jesus Cristo foi ontem, é hoje e será sempre o nosso Salvador. Porém, não é só isso. É necessário aprofundar também esse querigma, principalmente com atitudes para a nossa vivência. Jesus ressuscitou, é uma boa notícia. Jesus caminha com a gente, é uma notícia extraordinária. É uma notícia ótima, é uma notícia grande. Porque as mulheres, através de Maria Madalena, primeira mulher que viu e anunciou e testemunhou o ressuscitado. Tem outros evangelistas que vai dizer outras coisas também. Mas mulherada, vamos segurar nesse, né? Que Jesus Cristo, ressuscitado, apareceu às mulheres. E elas ficaram tão felizes que saíram contando para todo mundo. João, capítulo 20, versículo 1 a 18, coloca em destaque a figura de Maria Madalena como anunciadora. E ela também junto com os apóstolos receberam esse mandato, ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho. E fizeram isso de uma forma tão extraordinária que se passaram anos e anos e anos e isso chegou até nós. E a gente aquece o nosso coração e diz, não, essa herança não posso deixar ficar só comigo. Eu tenho que passar essa experiência para outras pessoas. Por isso esse auditório se enche com pessoas que querem passar esse anúncio. Uma missão dada a ela de modo particular pelo próprio Jesus. Esse texto está no Ministério de Catequista, página 14 da CNBB. Essa passagem nos ajuda a compreender a importância do anúncio, passo fundamental da evangelização, a partir de quem fez uma profunda experiência de encontro com o Mestre, e nele acredita e deposita toda a sua esperança. Mulher que sempre seguiu a Jesus, inclusive com outras mulheres. Ela também chorou e acompanhou Jesus até a cruz. Sem medo ou com medo mesmo, mas vai. Ela estava junto dele no Calvário. Maria Madalena, a primeira a dar testemunho da ressurreição diante dos apóstolos. Missão recebida aí depois de Cristo crucificado e ele ressuscitado. Maria Madalena, além de testemunha de Cristo ressuscitado, Maria Madalena foi também a primeira a dar testemunho da ressurreição aos apóstolos, cumprindo o mandato do Senhor. Vamos dizer juntos? Vai aos meus irmãos e dizei-lhes, subo para junto do meu Pai
e do meu Deus, que é Deus de vocês. E Maria Madalena foi anunciar. E qual foi o anúncio dela? Pelo sentido do ver. Ela viu o Senhor e que ele havia dito. Como é belo pensar que a primeira aparição do ressuscitado tenha acontecido de um modo assim tão especial, diz o Papa Francisco. E Maria Madalena foi tão importante que o Papa Francisco instituiu no dia 22 de julho, o dia de sua festa litúrgica. Pode passar? Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Olha para os seus pés. Dá uma pensadinha onde esses pés já te levaram, gente. Como são belos os seus pés. Olha que lindo isso. Agradeça a Deus por esses pés que te leva a fazer esse anúncio. A mulher samaritana também é uma anunciadora de Jesus. Jesus vai ao encontro da mulher samaritana através do diálogo, indo além das fronteiras que foram estabelecidas e lhe apresenta a água viva. Vamos dizer juntos? E a água não vai ser só um pinguinho. Como é que é Não vai ser só um pinguinho de água, né? Mas vai jorrar, vai derramar para a vida eterna. A sede da samaritana e a sede de Jesus é a mesma. É a sede de todo ser humano. É sede de sentido, é sede de plenitude, é sede de comunhão, é sede de encontro, é sede de vida, é sede de amor, sede de verdade, sede de reconhecimento, sede de razões de viver, sede de refúgio seguro, sede de novas palavras e de novas formas, sede de justiça, sede de humanidade autêntica, tudo isso para dizer que é uma sede de Deus. E Jesus é essa fonte. Todos nós temos sede de Deus, que brota, sede do Deus vivo, que brota de nossa terra ressequida, rachada, sem água. E suspiramos como a corça suspira pelas torrentes de água por Deus. Só o Senhor nos conduz para as fontes tranquilas. E Jesus é o mestre que nos apresenta essa água. Ele mesmo já saboreia. A única que torna possível nunca mais ter sede. Vamos ler juntos? O encontro. E esse anúncio, então, da samaritana, vinde ver, não será ele o Cristo? O que ela compartilha com os outros resulta dessa experiência profunda que ela fez,
que ela teve com Jesus. Não há outro caminho a não ser o encontro pessoal para tê-lo como Senhor. Isso vale para aqueles samaritanos e continua valendo também para nós hoje. Nós vimos, ouvimos e sabemos. Nós ouvimos e sabemos. Ele é o Salvador do mundo. Depois que eles ouviram, eles compreenderam então. Muitos samaritanos creram em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. Muitas das pessoas hoje creem em Jesus por causa da palavra de catequistas que estão nas diversas realidades, fazendo acontecer o anúncio desse evangelho através da iniciação à vida cristã. Que bonito isso, todo esse processo. É a valorização do testemunho e do anúncio. A samaritana mostra a transformação que aconteceu em sua vida e a tornou missionária, fazendo com que uma cidade inteira cresce em Jesus. E ela vai, e ela anuncia, e ela se alegra. A samaritana nos mostra que o encontro com Jesus muda a própria vida dessa mulher e atinge também outras vidas. Quando a nossa vida é modificada, nós modificamos também o ambiente que a gente está. Esta mulher mostra que quem descobre esta presença salvadora não aguarda para si, leva a outras pessoas e possibilita também mudança e transformação. Deus passa no lugar e no coração de quem menos esperamos. E Ele veio para todos. E se continuarmos o diálogo com Jesus, nós podemos ouvi-lo dizer: eu sou o pão vivo, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira, eu sou a luz do mundo. Por que andar nas trevas se temos uma luz? E hoje, inúmeros leigos e leigas continuam como catequistas que anunciam, que testemunham, que ensinam. E olha o quanto de testemunho tem nessa sala. A maioria formada por mulheres que, assim como Maria Madalena, compartilha do seu tempo, do seu conhecimento, da sua fé, da sua criatividade, da sua espiritualidade, para serem anunciadoras do Evangelho de Cristo com perseverança, alegria, fé e coragem. Isso não falta em nós, catequistas. Isso não falta na caminhada de vocês. Perseverança, alegria, fé e coragem para fazer esse anúncio. A missão do catequista é anunciar a boa notícia, ser educador da fé e ajudar as pessoas na jornada espiritual cristã, no processo de conversão, no fortalecimento da fé em Cristo, na participação da vida da comunidade, na busca e vivência sacramental e no ensinamento também dos apóstolos. Precisamos nos desafiar também no dia a dia. Às vezes a gente sente cansaço, não sente? Às vezes é melhor ficar lá em casa, debaixo da sombra, o sol está quente, é melhor não ir. Mas a igreja nos desafia a ir ao encontro, conhecer as realidades e ali fazer o anúncio. Ajudar as pessoas no caminho da fé para que desejem fazer a experiência vivencial em nossas comunidades. Então, vamos cultivar o hábito de abrir as janelas do nosso coração para recebermos a vida nova em Cristo Jesus, revelada pelo Espírito Santo que se faz presente em nossas vidas. Só assim a nossa catequese será querigmática, transformadora de vidas, segundo as exigências também do Evangelho. A experiência de Deus, que é amor, precisa passar pelo nosso coração
e pela nossa ação, como foi na vida de Jesus manifestada nos evangelhos, a favor dos marginalizados, a favor da mulher que toca em seu manto, através da restauração da vista dos cegos. A motivação central é Cristo, acontecimento presente de agora e vivo na nossa história. Devemos anunciar Jesus como aquele que inclui e não exclui. Jesus que vai ao encontro de todos, não se importando se seria na sinagoga, se seria no templo, nas ruas, nas casas, nas praças, no mar, dando a todos uma mensagem de vida e de esperança e de fé. E nessas atitudes de Jesus, nós conhecemos o amor do Pai revelado por Ele. E isso é boa notícia para quem? Para os leprosos, doentes, mendigos, órfãos, viúvas, estropiados, loucos, possessos, deficientes, mulheres, entre outros. Na medida que o aceitamos, os atos salvadores de Jesus nos transformam nele, nos configura com ele. Ele cura os leprosos, vamos ler juntos? Cura os leprosos, por ser um profeta da inclusão, ele foi levado também à morte. O conceito do querigma no horizonte do cristianismo se identifica com o evangelho, a boa notícia, mensagem de salvação para todas as pessoas. E essa mensagem também tem um preço, custou um preço, a própria vida dele. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. O querigma também tornou-se o fim essencial da missão evangelizadora confiada por Jesus e seus discípulos quando disse: e eles saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor estava, e confirmando a palavra por meio de sinais que também os acompanhava. Ai de mim, se não evangelizar. Ide pelo mundo inteiro e proclamai o evangelho a toda criatura. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos discípulos e disse que era para eles ir para todo mundo. Eles ouviram, eles se encorajaram e eles foram. E por causa que eles foram, da coragem deles, enfrentaram também muitas situações difíceis. Apedrejamento, crucificação, inúmeras injustiças. Mas não desanimaram diante da fé que eles tinham. Então nós também, como discípulos do Senhor, somos convidados a continuar essa missão que Ele deu a eles e que Ele confia também a nós. E o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio de sinais que os acompanhavam. E esse também nosso hoje aqui é um sinal de que Deus está fazendo esse caminho cristão conosco. E Ele não nos desampara e tem luzes aí no horizonte sempre. Jesus confiou o ministério pascal aos apóstolos e à sua igreja, que realiza por meio do anúncio desse mistério, de sua celebração, na Sagrada Liturgia, importantíssimo também a liturgia no processo, né?
e pela vivência do mandamento do amor. Por isso é imprescindível nossa presença na vida da comunidade de fé para fazê-la crescer com novos cristãos. Isso supõe o anúncio feito em todos os tempos e espaço. Em 1 João 1:2 diz que o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos com as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida, tudo isso que é para anunciar. Anunciar. O que vimos e ouvimos, anunciamos. Então, os primeiros cristãos eram pessoas destemidas. Não tiveram medo de perseguições e adversidades, que eram mais ainda do que o nosso tempo. Mas hoje tem bastante também. Humilhação, apedrejamento, prisão, morte de cruz, espada e assim por diante. Hoje há diversas injustiças também, né, que às vezes querem impedir o nosso processo e de seguimento a Cristo. As adversidades não eram impedimento para continuar a missão evangelizadora. Os que tinham sido dispersados iam de um lugar para outro anunciando a boa notícia. Anunciaram a vida do pai para o filho, do filho para as testemunhas e das testemunhas para nós. Gente, e não há dúvida de que o querigma foi eficaz. E o que nos dá tanta certeza disso? A confirmação e os sinais. E o sinal mais claro é que cada um de vocês aqui presente, nessa igreja sinodal de participação, de comunhão, de missão, ouviu, acreditou, se comprometeu e disse: eu quero seguir em frente. E continuou no caminho do discipulado missionário catequético, evangelizando e anunciando a mensagem da boa notícia. Vocês são a prova viva, nós somos a prova viva de que o querigma dá certo. Nós somos a prova viva de que o querigma dá certo. Vamos dizer assim, que Santa Paulina, catequista e missionária, interceda pela caminhada de cada um de vocês. Fazei-vos coragem, que tudo irá bem com a graça de Deus. É tempo e hora de fazer-nos fortes. Nunca jamais desanimeis, embora venham ventos contrários. Passo a passo, sempre em frente.